Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Professor Clívio aqui para mais uma aula remota de ciência. E para você que já quer acompanhar a nossa aula dessa semana, abre o teu material, teu caderno, teu livro na página 155. Nós vamos estudar o capítulo 11, a defesa do organismo. E o que nós estudaremos nesse capítulo? Todos os componentes do sistema imunológico, o organismo contra-atacando e apresentando a vocês os mecanismos de defesa do corpo humano, para a gente entender o que é a imunidade, assim como também a falha desse contra-ataque e o aparecimento de doenças. Então nós vamos aqui definir conceitos do sistema imunológico, reconhecer os componentes do sistema imunológico, reconhecer a importância dos linfonodos na defesa do organismo, identificar as defesas primárias e secundárias, também identificar os mecanismos de defesa inatos e adquiridos, saber diferenciar a imunização natural e de uma artificial, compreender a diferença entre soro e vacina, assim como conhecer as principais doenças que afetam o sistema imunológico. Eu espero que você esteja preparado. Bons estudos! O sistema imunológico corresponde às células e aos órgãos responsáveis por defender nosso corpo dos invasores. Esse sistema é integrado ao sistema sanguíneo e linfático que já estudamos e compartilha com eles alguns órgãos como a medula óssea e os linfonodos. Na aula de hoje estudaremos como o nosso corpo nos defende de micro-organismos invasores, evitando infecções e doenças, pois é essa a função do sistema imunológico, proteger o corpo humano de micro-organismos e substâncias nocivas para evitar tais infecções e doenças. A imagem na tela representa os componentes ou órgãos do sistema imunológico, também chamados de elementos. O sistema imunológico ele é o conjunto de células, tecidos e órgãos responsáveis pela defesa do nosso organismo contra vírus, bactérias e substâncias nocivas. Ele é formado por órgãos exclusivos dele próprio e por órgãos que também pertencem a outros sistemas do corpo humano, até mesmo já estudados. Utiliza diversos mecanismos para defender nosso corpo, assim como qualquer outro sistema, ele pode adoecer, comprometendo a defesa. Entre os elementos que compõem o sistema imunológico, destacam-se os leucócitos, conhecidos como glóbulos brancos, o baço, o timo, as tonsilas, o apêndice, as placas de Peyer, a medula óssea e os linfonodos. Existem vários tipos de glóbulos brancos. Eles possuem formas e tamanhos diferentes e cada um tem uma função determinada no sistema imunológico. Observe que eu relacionei os 5 tipos principais de leucócitos a seguir: basófilo, linfócito, neutrófilo, macrófagos e eosinófilos. Esses macrófagos recebem esse nome, mas quando saem do sangue para os tecidos, recebem um outro nome chamado de monócitos. Os glóbulos atuam de duas maneiras na defesa do organismo: produção de anticorpos e fagocitose. Na produção de anticorpos, os linfócitos produzem anticorpos, que são proteínas que reagem com a substância tóxica, neutralizando-os. Essa produção não é contínua e só se inicia quando o organismo é exposto a um antígeno, que é um micro-organismo ou substância que provoca a produção do anticorpo. Já a fagocitose, os macrófagos e os neutrófilos englobam as toxinas ou micro-organismos invasores, formando uma bolsa chamada fagossoma. Como você está entendendo, os antígenos são digeridos e os resíduos são eliminados da célula. Quando ocorre a infecção, todas as células de defesa se dirigem para o local atingido através do sistema cardiovascular. Chegando lá, passam para os tecidos do corpo humano através dos capilares sanguíneos e atacam os antígenos. O processo de passagem dos leucócitos dos capilares para os tecidos recebe o nome de diapedese. Vamos pensar quais são as estruturas ou organelas celulares que participam diretamente do processo de fagocitose.
complexo golgiense, lisossomo e fagossomos que estudamos no início do ano. A medula óssea é um tecido gelatinoso que se localiza no interior dos nossos ossos longos de preferência. Existe um tipo específico de medula óssea chamado de medula vermelha, que é responsável pela produção das células sanguíneas. Entenda, a maior parte dos leucócitos de nosso corpo é produzida nesse órgão, especialmente um tipo de glóbulo branco bastante importante para o sistema imunológico, que são os linfócitos, as células chamadas de linfócitos. Na imagem você vê essas células entre as hemácias, que são células sanguíneas. O timo é um órgão que se localiza no tórax, na frente da parte superior do coração, como você pode entender na imagem na tela. Ele é dividido em duas partes e possui coloração rosa acinzentada. Esse órgão cresce desde o nascimento até a nossa adolescência, quando então passa a regredir, diminuindo de tamanho e tendo seus tecidos transformados em gordura. A principal função do timo é produzir linfócitos. Os linfócitos produzidos do timo são chamados de linfócitos T de timo. Essas células são essenciais para defender o nosso corpo de invasores como vírus e bactérias. O baço é um órgão de formato oval que se localiza atrás da parte esquerda do estômago. Ele desempenha várias funções em nosso organismo, tanto auxiliando o sistema cardiovascular quanto o sistema imunológico. Uma de suas funções é armazenar os monócitos, os já conhecidos macrófagos, e já conhecidos linfócitos. Durante a filtração do sangue, esses leucócitos podem ajudar na remoção de restos de células, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. O baço também destrói hemácias velhas e serve como banco de depósito, ou seja, reserva de novas hemácias para uma possível situação de emergência do nosso corpo. Além dos órgãos que já estudamos, existem alguns tecidos formados por pequenas concentrações de células linfóides, associadas às mucosas que se espalham ao longo do nosso corpo. Esses tecidos são temporários, pois aparecem e desaparecem de acordo com a necessidade imunológica do nosso organismo. Porém, há alguns agrupamentos de tecidos linfóides que se fixam nas mucosas do tubo digestório e pode ser considerado órgãos. São as tonsilas, as placas de Peer e o apêndice secal. As tonsilas se localizam na faringe. Existem 3 tipos de tonsilas: as tonsilas faríngeas, também chamadas de adenoides, as tonsilas palatinas, antigamente chamadas de amígdalas, e as tonsilas linguais. Elas são responsáveis especialmente pela proteção da cavidade nasal, da cavidade oral, assim como também da faringe. As placas de Peer localizam-se na segunda parte do intestino delgado, chamado de íleo, que já aprendemos no sistema digestório. E o apêndice secal localiza-se no seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Esses tecidos têm a função de proteger o organismo dos invasores que penetram em nosso corpo através da nossa boca, junto com os alimentos, via tubo digestório. Para realizar a defesa do nosso corpo, o sistema imunológico conta com diversos mecanismos diferentes. Esses mecanismos podem ser organizados de vários modos, de acordo com a classificação que escolhemos. Vamos ver algumas dessas classificações. Inicialmente, podemos dividir os mecanismos de defesa em inatos ou adquiridos. Os mecanismos de defesa inatos são aquelas que estão presentes desde o nascimento. Elas são as primeiras barreiras contra os micro-organismos invasores e agem imediatamente. Por isso, também são conhecidas como defesas primárias. Sua defesa não é específica, o que significa que todas as substâncias invasoras são tratadas do mesmo modo pelas defesas inatas. A pele e as mucosas
são algumas das primeiras barreiras físicas contra os invasores. Elas contêm, respectivamente, queratina e muco em sua superfície, substâncias que retêm elementos estranhos, impedindo que eles invadam o organismo. Já os pelos formam uma rede que filtra as impurezas do ar. Alguns sucos digestivos, como a saliva, o suco gástrico, também são exemplos de defesa inata, pois possuem substâncias que atacam as bactérias presentes nos alimentos. Até a inflamação também é uma reação natural de nosso organismo para nos defender dos invasores. Ela consiste em liberar proteínas e no recrutamento de linfócitos para combater os antígenos, que são os corpos estranhos. Então, muitas vezes, a inflamação acaba danificando os nossos próprios tecidos. Para quê? Porque é importante procurarmos uma assistência médica assim que notarmos algo estranho, que é a inflamação, que é para auxiliar nosso corpo a combater a infecção. Claro, as inflamações, quando vêm acompanhadas de febre, aí que a procura deve ser mais rápida. Um outro tipo de mecanismo de defesa é o adquirido. As defesas adquiridas não estão presentes desde o nascimento. Elas surgem apenas quando o organismo ele se expõe a um agente específico. O agente pode ser uma substância ou um micro-organismo, que vai desencadear uma resposta do sistema imunológico que chamamos de antígeno. Essas defesas demoram mais para ser ativadas, mas são específicas para cada invasor, vai depender muito. Também vimos que as substâncias produzidas pelo corpo para combater os antígenos são chamados de anticorpos. Alguns anticorpos atacam diretamente os antígenos, enquanto outros apenas os neutralizam. Há ainda os que denunciam os antígenos para que os macrófagos, que são as células de defesa, possam destruí-los. Os mecanismos de defesa adquiridos também possuem uma característica especial que os tornam muito valiosos para a proteção do nosso corpo. Memória imunológica, essa é a característica. Então, quando o nosso corpo produz anticorpos, o sistema imunológico registra as inflamações ou as informações dos antígenos para o qual ele é destinado. Assim, quando ocorre outra exposição, o corpo pode reagir mais rapidamente, impedindo, claro, que o organismo adoeça. Não pegamos catapora, sarampo, por exemplo, mais de uma vez, justamente por causa dessa memória imunológica. Agora, pense comigo, como a falta de sono pode enfraquecer a imunidade? A resposta é a falta de sono, ela pode ser decorrente de algum problema orgânico ou emocional. Então é importante encontrar a causa da insônia, porque deixar de dormir vai deixar você mais estressado e quanto mais estresse, maior redução da imunidade do seu organismo. A tabela especifica bacaninha a resposta dos mecanismos de defesa, tanto de forma inata como de forma adquirida. Se você observar bem, nós temos duas linhas de defesas inatas presentes desde o nascimento e uma terceira linha de defesa adquirida. Então, é a força do sistema imunológico trabalhando para defender o nosso corpo de todos os invasores e substâncias de diversos mecanismos. Quero apresentar para vocês agora a imunidade, os tipos de imunização, seja ela natural e artificial. Tipos de imunização, seja natural e artificial. A imunização natural ativa ocorre quando produzimos anticorpos após sermos expostos naturalmente a algum antígeno. Desse modo, a memória do sistema imunológico nos protege de contrair novamente a doença causada por esse antígeno. Já a imunização natural passiva ocorre quando recebemos anticorpos de nossa mãe através do leite, durante a amamentação ou através da placenta durante a gestação. A imunização artificial ativa se dá através da vacina. A vacina é uma substância
que possui antígenos inofensivos, micro-organismos mortos ou atenuados, o vírus, por exemplo. Quando ela é injetada no indivíduo, o sistema imunológico cria anticorpos para combater esses organismos. Claro, como eles são inofensivos, a pessoa não adoece, embora sua memória imunológica seja ativada. Assim, através da vacinação, podemos nos proteger de doenças, preparando o nosso corpo para combatê-las. Já a imunização artificial passiva ocorre quando recebemos anticorpos artificialmente através de uma transfusão de sangue ou injeção de soro. Diferente das vacinas, que estimulam a produção de anticorpos, introduzindo o antígeno no corpo, o soro contém anticorpos já prontos. Os soros são utilizados em situações nas quais o micro-organismo ou veneno age rapidamente e não se pode esperar que o sistema imunológico produza anticorpos. Uma das maneiras mais comuns de se produzir soros é vacinando o animal com antígeno e retirando o anticorpo do seu sangue. Alguns soros bastante utilizados são o soro antitetânico, que combate infecções por tétano, doença causada por bactéria, e o soro antiofídico, como você pode ver na tela, que combate o veneno de cobras, do latim ofídia, serpentes, por isso soro antiofídico. No Brasil, eles são produzidos por alguns institutos de pesquisas, comprados pelo Ministério da Saúde e distribuídos gratuitamente para hospitais e postos de saúde. E como qualquer outro sistema do corpo humano, o sistema imunológico também pode adoecer. Sim, aí eu relacionei as principais doenças do sistema autoimune que está presente no seu livro didático para você ler e poder se aprofundar nesse conhecimento. Uma das doenças imunológicas mais conhecidas é a AIDS, que nós vamos estudar no quarto bimestre, doença infecciosa sexualmente transmissível. Agora vamos conhecer as doenças que atacam o nosso sistema imunológico, como a tonsilite, lúpus, alergias e leucemias. Deixo como dica de leitura as páginas 161 e 162 do livro didático. Dentre elas está as alergias, as tão famosas alergias. Pense comigo, nascemos alérgicos ou nos tornamos alérgicos ao longo da vida? A resposta é que a alergia é hereditária, porém ela só se desenvolve no momento em que o organismo é sensibilizado por alguma substância. Filhos de pais alérgicos têm cerca de 40 até 90% de chance de desenvolver alergias. Outro pensamento. Nunca se ouviu falar tanto em alergia? Realmente. O que está acontecendo que aumentou o número de alérgicos no mundo? Então, diversos estudos epidemiológicos apontam que esse aumento é consequência da crescente poluição do ar, principalmente nos grandes centros urbanos, e da péssima qualidade de vida, que inclui principalmente maus hábitos alimentares e sedentarismos. Pessoal, pessoas alérgicas à poeira, por exemplo, devem manter uma rigorosa higiene ambiental para evitar crises. Remédios e vacinas podem ser indicados para combater crises alérgicas. Uma outra ideia muito importante é que a melhor forma de reforçar o nosso sistema imunológico, nosso organismo, é através de uma alimentação correta e saudável e de uma prática constante de atividades físicas. É isso aí, meninos e meninas. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto abordado, sistema imunológico, a defesa do organismo. Nas próximas aulas, cobraremos atividades. Um forte abraço, professor Clívio. Paz e bem a todos.